Pois é, voltamos com esse espetacular Diógenes Tenório Júnior, que é o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. E eu perguntei a ele, ao terminar o bloco, o que é pior, a burocracia ou o burocrata? Eu não tenho dúvida em afirmar que é o burocrata. É o burocrata, burocrata. Concordo com você. As instituições, as criações do gênero humano, elas sempre são conduzidas por nós, pelas pessoas. Não tenha dúvida. E nós temos essa capacidade extraordinária de melhorá-las ou de torná-las pior. Claro. Um burocrata, principalmente o burocrata incompetente, ele é a pior praga aí piorou. que existe no serviço público. É verdade. Infelizmente, eles existem aos montes. Né? E atrapalham o gestor. Claro que às vezes eles também são atropelados pela própria burrice de determinadas burocracias. Sim, sim. Mas aí é que está. Quando o burocrata, né, ele consegue ter a capacidade de interpretar a estrutura burocrática que está à sua disposição, de vislumbrar caminhos, saídas, sem burlar a lei, mas conseguindo chegar ao fim objetivo que deve ser o de todo o serviço público, que é atender a população, né? Às vezes ele até consegue se livrar um pouco desse peso da burocracia. Sem dúvida. Quando ele se limita, né, e faz da estrutura da burocracia um certo conforto para a sua própria incompetência, né, aí acabou-se, meu amigo. Põe tudo a perder. Agora você veja, eu vou contar um caso sem dizer as pessoas ou dizer as instituições, porque realmente não vale a pena, tá? Mas outro dia aconteceu um caso mais ou menos assim. Dá entrada num processo numa determinada instituição, ok? Tudo preparadinho, bonitinho, como manda o figurino e tal, vem para ser assinado e tal. Volta. Aí quando você vai saber qual é aquele número que você quer, aquele resultado que você quer, vem um despacho dizendo assim, foi indeferido. Peraí, foi indeferido por quê? Porque em tal documento faltava o endereço. Eu digo, e por que isso não caiu em exigência ao invés de indeferir? O que vai acontecer se vocês têm que começar o processo todo de novo? Isso é burrice. Absoluta, absoluta. Eu já me deparei em órgão público, nos quais eu trabalhei, na assessoria jurídica, que, por exemplo, o protocolo, o setor de protocolo, né, os funcionários do setor de protocolo, tinham a mania de resolver, decidir o que poderia ser aceito ou não no protocolo. Absurdo dos absurdos, né? O direito de petição é assegurado constitucionalmente a todo cidadão. Sem dúvida. Eu posso pedir o que eu quiser na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas, no Poder Executivo. Se o que eu estou pedindo será deferido, atendido ou não, essa é uma outra história. Outra história. Vai depender da tramitação, da comprovação que se faça. Mas eu chegar no guichê do protocolo e protocolar, da entrada, tem que ser recebido. Sem dúvida alguma. Já tive em outro órgão, em que uma vez uma pessoa do povo me procurou, porque eu era o procurador, e disse, olha, disseram lá que eu só podia dar entrada nisso aqui se fosse com o documento original. Eu estou aqui com as cópias autenticadas. Perfeito. Portanto, tem a mesma força a ser originais. E a pessoa disse que não pode. E eu fiquei horrorizado com essa informação, porque como é que eu vou me desfazer de um documento original que eu tenho para jogar num protocolo? Exatamente. Aí fui lá, pessoalmente, falar com a pessoa disse, não, mas sempre foi assim. Eu digo, sim, minha senhora, mas tem alguma instrução normativa, tem algum ato, uma portaria? Não, doutor, sempre foi assim. Então, essa velha história do erro que vai se perpetuando, que as pessoas têm preguiça de pensar. Meu pai tinha um grande amigo de saudosa memória, Tobias Granger, grande jornalista, barbaramente assassinado. Pai do André, brilhante juiz federal. Isso. E papai sempre repete que o Tobias dizia assim, minha gente, pensar não dói. Né? E às vezes há quem ache que pensar dói. E aí o sujeito simplesmente, como aqueles burros de carroça da minha terra lá no interior, que usam aqueles antolhos, que faz com que você enxergue só o que está na sua frente, nem de um lado nem do outro, né? E às vezes no serviço público essas pessoas realmente atrapalham muito. Muito. Eu acho que não é por aí, né? Mas no fim dá tudo certo. E lhe digo mais, Geraldo, também nessa minha vasta experiência já no serviço público, eu já tive muitas surpresas muito boas, né? Em todos os lugares que eu passei, eu sempre tive o prazer de testemunhar servidores abnegados, efetivos, certo? Às vezes, nem com tanta formação técnico-profissional, mas com denodo, com a dedicação, com cuidado no que faziam, de tal modo que eles se tornaram quase que imprescindíveis para o órgão.
né? Isso é muito importante. Na Assembleia nós temos um cidadão, o Dr. Thales Pereira, que é um sujeito que está lá, acho que há 50 anos, trabalhando nas comissões e que é uma memória viva da Assembleia Legislativa. Nós temos no Gabinete Civil uma senhora que eu tive o prazer de trabalhar com ela, dona Antonieta Veras, uma mulher uma das pessoas que mais sabe português com quem eu trabalhei na minha vida. Funcionária valorosíssima, uma senhora já avó, e que entra governo, sai governo, ela já aposentada, é instada a permanecer lá, porque auxilia muito o Gabinete Civil. Então, assim, eu acho que essas pessoas, esses servidores, é que de fato, esses bons, é que levam adiante. É que levam adiante, não tem a menor dúvida não. E aquele que entrar por cima achando que é o dono da cocada e não acreditar nesses servidores, está fadado a fazer uma péssima... Está fadado ao insucesso. Não é um insucesso, é uma péssima administração, não é verdade? Um pouquinho de país. Me conta qual é a sua visão hoje, e eu vou ser bem direto na pergunta, tá? Existem hoje determinadas coisas que vêm acontecendo entre executivo, legislativo e judiciário, onde o imbróglio se forma, e você não sabe exatamente até que ponto termina a autoridade do legislativo, começa a do executivo, ou a do judiciário, ou vice-versa, e por aí vai. Veja, a função dos três poderes constituídos... É definida. Né, ela é absolutamente definida na Constituição Perfeito. Federal, que tem que ser o nosso norte. Perfeito. Né? Nós temos judiciário, executivo e legislativo harmônicos, mas independentes entre si. É o que diz a Constituição Federal, consagrando a célebre teoria do grande Montesquieu. Só que, quando essa relação começa a ser muito promíscua, eu acho que o resultado que acontece é o que nós estamos vendo no âmbito nacional. Com certeza. Né? Porque nós vivemos, e ninguém, acho eu, pode fechar os olhos para essa realidade, um momento muito difícil da vida nacional. Sem dúvida. Nós temos um poder executivo que, na minha modesta visão, né, não tem mais a autoridade moral para continuar conduzindo o destino do país da forma como vem fazendo. Muito bem, né? muito bem. Não é possível que se diga que não se sabe de nada, que não fez nada, né, diante de tantas evidências que estão aí apuradas pela Polícia Federal, apuradas pelo Ministério Público e já sendo julgadas pelo Poder Judiciário. Eu acho que nós estamos num momento em que nós precisamos dar aos nossos filhos, aos nossos netos, né, uma resposta. Porque eu lhe confesso, Geraldo, que eu tenho dificuldade quando vou conversar com meu filho que tem 17 anos, está terminando o ensino médio, né? E que vou falar de seriedade, honestidade, dignidade, né? O garoto que abre a internet toda hora ao longo do dia e que vê deputado sendo preso, senador sendo preso, né? Presidente da República com filho que enriquece de um dia para o outro, com a genialidade que faz inveja a qualquer grande empresário, a qualquer grande criador desse país. Enfim, eu acho que a gente precisa ter resposta, a sociedade precisa, e nós já estamos, como sociedade, começando a cobrar isso, né, para que esse estado de coisas não permaneça mais, para que não faça mais mal do que já fez a nós nessa última década. Exatamente, esse é que é o grande problema. Como continuar não fazendo mais mal a gente? Qual é o papel da sociedade nesse momento, a seu ver? Cobrar. Eu acho que a sociedade ela tem que ter um papel proativo, ela tem que cobrar, ela tem que ir para a rua, mas ela tem, sobretudo, que exercer a sua cidadania com o maior instrumento que nós temos nas mãos, conseguido à custa de tanto sangue, de tanto suor, de tantas lágrimas, né? Que é a democracia. Que é a democracia. É o voto direto. Exatamente. Nós estamos no ano eleitoral. Perfeito. Né? Teremos eleições municipais daqui a 6 ou 7 meses. Quem nós escolheremos para prefeito, para vereador, né? Quem nós escolhemos para deputado e para senador, quem nós escolheremos na eleição depois de 2018, eu acho que o momento é dessa reflexão. O momento é de nós discutirmos ideias, mas discutirmos também perfis. Mas o problema é cultural também. Assim, porque a gente vive num deserto de homens, né, que parece que se alastrou pelos rincões do Brasil todo, que a gente fica querendo referência. Exatamente. Né, referências nacionais. Elas nos parecem hoje faltantes, é verdade. Mas veja, se nós não podemos ter o ideal, que tenhamos então o possível. Perfeitamente. Né? Não podemos optar pelo pior. Muito bem. Agora, como é que você enxerga, e esse foi o princípio da pergunta, essa quase que promiscuidade de poderes, quando um se mete na vida do outro sem poder se meter. E se metem. Eu ainda acho, como cidadão, que o Poder Judiciário ele é
o último recurso, né, ao qual nós sempre temos a esperança de que podemos confiar. E ainda acredito que o Poder Judiciário Federal, nesse episódio todo que nós estamos atravessando, né, ele tem dado testemunho tem sido de que importantíssimo. ele pode exercer esse papel relevantíssimo que lhe cabe. Até agora, sinceramente... Ainda que ele fira alguns artigos da Constituição? Aí nós vamos para uma análise que, veja, muito mais que é muito mais profunda de interpretação, de hermenêutica, né? Às vezes há em que nós temos não diria dois direitos, nós temos dois valores, né, constitucionais que aparentemente podem estar se conflitando. Perfeito. E aí é preciso, e aí cabe ao judiciário, que é ele, a ele que cumpre interpretar as leis, só pesar e decidir o que naquele momento, pontualmente, deve preponderar sobre o outro. Perfeitamente. Porque às vezes a gente tem que fazer o sacrifício na própria carne. Com certeza. Né? Cortando na própria carne. E se não existisse essa atitude do judiciário, o que seria desse país neste momento onde a corrupção veio à tona? Nós estaríamos muito piores. Muito piores. Muito piores. Muito pior. Eu provoquei você, propositadamente até esse ponto, para que o nosso telespectador reflita em relação a isso, quando ele simplesmente acusa. O judiciário não podia fazer isso, o outro não podia fazer aquilo, o outro está procrastinando, não tem quem se... Espera aí, pelo amor de Deus, tem alguém que está cuidando da gente. Tem que ter, porque se não tiver, não dá. E essas pessoas que cumprem esse papel, né, eu acho que elas o cumprem dignamente, justamente porque compreendem que as instituições são maiores do que elas muito próprias. Maiores, né? muito maiores. Eu costumo sempre conversar com amigos que não são da área jurídica e sempre manifesto uma certa preocupação quando a gente personaliza muito, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Perfeito. Quando o ministro Joaquim Barbosa estava à frente do Supremo e anunciou aquela aposentadoria, muitos amigos meus, médico, engenheiro, de outras carreiras, estão perdidos. Quando Joaquim Barbosa sair, eu disse, rapaz, não teremos dificuldade nenhuma. Ele é um homem de bem, está cumprindo o seu papel, mas veja, o Supremo tem muitos outros juízes de bem. Com certeza. Com estilos diferentes, porque cada um tem o seu próprio estilo, né? Claro. Mas o Supremo Tribunal Federal é que é importante. Claro. Né? Não são somente os seus membros. Foi muito bom você falar essa questão das diferenças, por exemplo. Eu dou até a minha opinião pessoal. Eu acho que o papel do Joaquim Barbosa foi perfeito. Eu acho que ele foi muito importante na época em que ele se desenvolveu. Agora, entre esse papel importante que ele desenvolveu e eu votar nele para presidente da República, a diferença é muito grande. Vai uma distância grande. Eu não voto para presidente da República, não. Porque eu acho que ele é autocrata. Isso. Foi necessário? Foi. Isso é outra história. Nós da área jurídica, por exemplo, nós advogados, né, sofremos muito institucionalmente enquanto o ministro Joaquim Barbosa foi o presidente do Supremo, né? Ele caçou palavra de advogado, negou vista de autos, etc. Tal. O que eu quero dizer com isso é que ele, Joaquim Barbosa, como Diógenes Tenório, como Geraldo Câmara, como qualquer um outro, né? Ele é um amálgama das suas imperfeições, né, e dos seus acertos, como todo ser humano. Com certeza. Né? E acho que o ministro do Supremo ele tem que ter o compromisso com a fidelidade à Constituição. O que nós esperamos do Supremo Tribunal é isso. E eu creio que essa resposta ele está dando à sociedade brasileira. Meu querido Diógenes Tenório Filho, que bom. Vai um abraço para seu pai, que eu admiro demais. Certo? Vai o meu abraço para você sempre e a certeza de que sempre eu conto com você para chegar junto aos nossos telespectadores. Porque, na verdade, eu sou apenas um instrumento para fazer gente como você chegar aos nossos telespectadores e ajudá-los na sua opinião, na sua formação de opinião. Você é uma dessas pessoas que ajudam a formação de opinião do meu telespectador. Então, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que fico, Geraldo, mais uma vez agradecido, reafirmo a minha honra, o meu prazer de estar aqui e digo mais uma vez, eu sou um crente nos destinos da humanidade, porque eu acho que nós somos formados, nós, raça humana, né, de gente muito boa. Eu acho que a maioria de nós é de gente bem intencionada, de gente correta, de gente que quer ver e construir, mais do que ver, um mundo melhor. Né? E essas pessoas é que merecem ser exaltadas. Nem precisa que sejam autoridades, figuras proeminentes, não. No dia a dia, todos nós convivemos com pessoas humildes, simples, com certeza, mas que dão uma contribuição decisiva para que essa terrinha fique melhor para a gente viver. É nisso que a gente acredita. Muito
Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E ele mandou dizer que quer, porque eu digo sempre se Deus quiser. E ele mandou dizer que quer. Então os nossos encontros estão marcados. Obrigado, gente.